Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Os irmãos podem se assentar? Bem. Então, recapitulando, e nos capítulos anteriores, a gente tem estudado nessa série Discipulado, a gente tem passado por vários pontos. Nós primeiros começamos a falar sobre o que é ser um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo, né? E o discípulo de Cristo é aquele que segue os seus ensinamentos. Foi uma lição básica. Se a gente pudesse resumir a primeira lição, discípulo de Cristo é qualquer um que segue os ensinamentos do Senhor. E falamos sobre o Evangelho. E o Evangelho nós compreendemos que não é algo e não é um conceito, mas é alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. E falamos sobre a fé. E como resumo de fé, a gente pode dizer que a fé salvadora é composta por 3 características: a crença, a confiança e o compromisso. Ou seja, você crê, você acredita na palavra de Deus, você confia no Senhor e isso gera um compromisso. Sem um desses 3, nós não teremos uma fé salvadora. Nós podemos ter uma crença comum, podemos ter um compromisso comum, mas se esses 3 não estiver junto, a confiança, a crença e o compromisso, nós não temos a fé salvadora. Falamos também que sem arrependimento de pecados não há uma conversão genuína. E o que significa isso? Se a gente se diz crente, se a gente se torna membro de uma congregação, se a gente diz que aceitou a Jesus, né? Mas a gente não se arrependeu dos nossos pecados, você pode muito bem ter aceitado Jesus, mas não será aceito por ele. E compreendemos pela palavra de Deus que o céu não é um lugar para quem aceita a Jesus, mas sim para quem é aceito por ele. Certo? Então, sem arrependimento de pecados, não há uma conversão genuína. Vimos também que ao nos arrependermos dos nossos pecados, nós nos tornamos sem culpa diante de Deus. Ou seja, somos justificados. Nos tornamos justos diante do Senhor. Certo? Apanhado geral desde o dia 1 até a última lição que foi dada pelo nosso irmão Ailton. Amém? Então a gente fica com algumas perguntinhas no ar. Por que um justo pagou por injustos? Se são muitos os pecados da humanidade, por que somente um sacrifício para pagar por tudo? Quanto custou para nós essa justificação? Então, isso a gente vai começar a responder a partir de agora, quando nós entraremos no tema graça de Deus. Amém? E ao falarmos de graça, nós vemos que esse é o ponto central do Evangelho. O ponto central da obra de Cristo consiste em sua graça. E por muito tempo, não só eu confundi, como eu já vi muitas pessoas confundindo também os termos graça e misericórdia. E aí eu queria saber de vocês o que é cada coisa, o que é graça e o que é misericórdia. Irmão Durval, precisar de você de novo. Aqui. Algum irmão poderia responder para mim? Nas suas palavras, o que você entende por graça,
E o que você entende por misericórdia? Alguém? Está todo mundo acordado? Às vezes a gente fala tanto sobre esses temas, mas seria até bom a gente... Opa, agora tem aula hoje. Irmão Ailton. Pai do Senhor, irmão, bom dia. Misericórdia é aquilo que Deus deixa de fazer que merecemos, e graça ao que Deus faz o que nós não merecemos. Na misericórdia, Ele deixa de punir a punição de que merecemos, e na graça Ele faz o que nós não merecemos. Muito bom. Alguém concorda? Discorda? Alguém prestou atenção? Alguém tem mais algo a dizer? Mas é basicamente isso. Se a gente falar de uma forma didática, vamos usar algum exemplo aqui. Temos pais aqui, certo? Temos pais aqui. Vamos fazer um exemplo didático? Irmão Ailton, irmã Adriana, vou usar vocês como exemplo. Todos conhecem, né? O evangelista Ailton, a diaconisa Adriana. Todos conhecem os meninos, os trigêmeos, que são bênção. E vamos tentar fazer um exemplo bem prático. Vamos supor que quando eram crianças, os meninos, um dia brincando, aprontaram e quebraram a televisão. Em condições normais de temperatura e pressão, o que iria acontecer? Chinelada cantava. Certo ou errado? Em condições normais, por uma criança ter aprontado, ter feito algo de errado, ela seria castigada por conta disso. Seria punida, certo? Mas então vamos pegar esse exemplo. Se os meninos, ao quebrarem a televisão, ao invés de serem punidos, o irmão Ailton chega e olha para os meninos e fala: olha, vocês não podem fazer isso. O que vocês fizeram está errado. E desse uma lição, falasse, instruísse, mas ao invés da chinelada cantar, ao invés de puni-los, o irmão Ailton simplesmente comprasse um sorvete para eles. O que aconteceu nesses dois momentos? Em primeiro lugar, quando o irmão Ailton deixou de punir os meninos, ele teve misericórdia. Ele deixou de dar para os meninos uma punição que eles mereciam, por terem aprontado, por terem quebrado a televisão. E quando o irmão Ailton comprou um sorvete para os meninos, depois disso, ele teve graça. Os meninos tiveram uma recompensa na qual eles não mereciam. Falando de uma maneira bem rasa, mas de uma forma talvez não tão teológica, mas que entre na nossa cabeça. Que foi muito bem falado pelo nosso irmão Ailton. A misericórdia é quando Deus deixa de dar aquilo que nós merecemos, que seria uma punição, e a graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, da recompensa boa que nós não merecemos, que é a vida eterna. E nós podemos ver esses dois exemplos aqui, fazendo dois paralelos. Primeiro lugar, em Lamentações 3:22. Vamos abrir aqui para ver? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Então, nesse momento, isso aqui é algo que está sendo falado para um povo que estava em rebeldia, e algo que também serve para nós. E pela misericórdia do Senhor, Deus não acabou com o povo, Deus não consumiu o povo.
E trazendo isso para nossas vidas, nós vemos que os pecados da humanidade têm ofendido a Deus, certo? A mentalidade humana, a cada dia tem corrido cada vez mais para o mal. Os nossos pés são apressados a correr para fazer a maldade. A nossa mente é rápida, o nosso raciocínio é rápido para pensar em algo pecaminoso. A cada dia nós estamos nos afastando mais e mais do que fomos projetados para ser, que é a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, quando nós pecamos, nós perdemos essa imagem, nós perdemos essa semelhança, porque, afinal de contas, Deus fez um homem perfeito. Nós nascemos para adorar e glorificar o Senhor. Perdemos essa essência quando pecamos. Renascemos quando nos entregamos a Cristo. Não é à toa que Cristo fala que necessário nos é nascer de novo. Necessário é que sejamos novas criaturas, ou uma nova criação. Tanto que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Isso aqui vai perecer. Nós teremos os nossos corpos transformados, teremos um corpo glorificado e seremos uma nova criação e adoraremos ao Pai eternamente. Então, se hoje nós não somos consumidos, se hoje nós não somos dizimados, é porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor não tem fim. Deus não nos deu aqui, nesse versículo, está mostrando que Deus não nos deu um castigo que nós mereceríamos. Certo? E fazendo um paralelo aqui, né, de graça e misericórdia, vamos ver aqui em João 3,17. João 3,17. Um versículo que muitos conhecem de cabeça, mas vamos reler. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou o seu Filho Jesus não para castigar-nos, não para nos julgar, não para nos dar uma punição que mereceríamos, mas para nos dar a salvação, para que o mundo fosse salvo por ele, que não merecemos. A gente muitas vezes foi levado a dizer que nós vivemos pagando um preço, vivemos pagando um preço para ser salvo e pague o preço em jejum, em oração, em busca e leitura da palavra e essas coisas todas. Mas no final das contas o preço pela nossa salvação foi pago por Cristo Jesus. E daqui a pouco a gente pode até destrinchar um pouco mais disso. Mas o fato é a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor e do Senhor por nós, esse é o ponto central da obra de Cristo em nossas vidas. Certo? E a nossa revista aqui vai dizer no segundo parágrafo, estou no capítulo 6, tá? Originalmente, o termo graça possui o sentido de um favor benevolente que traz alegria. Podemos acrescentar a ideia de um favor por alguém que não merece. Sendo assim, não poderia haver melhor palavra para descrever o amor de Deus por nós, pois mesmo sem nada merecermos, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Certa vez, eu ouvi o pastor Alan, isso aí, o pastor Alan falando para o irmão Gustavo, quando o irmão Gustavo ia um dia antes do filho do Gustavo nascer.
ele disse a gente estava perto, estava conversando no momento pós-culto, e ele disse que quando eu segurei meus filhos, peguei meus filhos no colo pela primeira vez, acho que eu pude sentir algo próximo do amor de Deus pela humanidade. Porque parei para pensar, isso o pastor Alan falando, né? Eu parei para pensar, como pode um serzinho tão pequeno, que não fez nada por mim, como eu posso amar um serzinho tão pequeno que não fez nada por mim de uma maneira tão incondicional? Acho que Deus olha assim pra gente. Um pai, uma mãe ama o seu filho quando pega no colo, sem esse filho ter feito nada por ele. A criança só nasceu e está chorando. E vai tirar noites de sono, em alguns momentos vai dar uma dorzinha de cabeça, aí depois vai ter que ter aquele trabalho de trocar fralda, e ter aquele trabalho para poder ensinar, para educar. E como pode, de maneira instintiva, os pais amarem tanto essas crianças sem essas crianças terem feito absolutamente nada por eles? Simplesmente só nasceram bem, com saúde, às vezes sem saúde, mas simplesmente só nasceram, e os pais amam de maneira incondicional e instintiva. Ninguém fala para um pai, olha, você tem que amar o seu filho, pelo menos em condições normais não, né? Em condições normais, uma mãe e um pai eles não são obrigados a amarem seus filhos, eles simplesmente o fazem porque isso é instinto, é natural. E nós vemos que o amor é a essência de Deus. Deus é amor. Nós vemos isso na palavra de Deus. E Deus nos amou de maneira incondicional sem a gente ter feito absolutamente nada por Ele. Simplesmente por Ele ter nos criado. Certo? Mas como um bom pai, o seu amor por nós não nos permite fazermos o que quisermos por Ele. E como um bom pai, por Ele nos amar, Ele não simplesmente vai nos dar tudo aquilo que a gente quer, simplesmente porque Ele nos ama. Não. Um pai ou uma mãe de verdade, ele não vai mimar seus filhos porque isso é prejudicial. E assim como Deus também não vai nos mimar porque isso é prejudicial a nós. Deus não quer pessoas mimadas, mas quer que a gente aprenda a depender dele, certo? Então, essa graça é um favor imerecido de Deus para com a humanidade. E eu queria deixar uma perguntinha também. A graça de Deus, o Evangelho da Graça, foi algo que surgiu apenas no Novo Testamento? Sim, não, por quê? Não sei. Queria ouvir algo de vocês sobre isso. O termo graça, a graça de Deus, foi algo que surgiu somente no Novo Testamento? Sabe, eu cresci ouvindo que, olha, antigamente era lei, depois no Novo Testamento, agora funciona a graça de Deus. Eu cresci ouvindo isso e acho que eu já falei isso muitas vezes. Mas eu queria saber de vocês, é isso ou não é? E se sim ou se não, por quê? Alguém? O gato comeu a língua de vocês? Vamos lá, gente, isso aqui é escola. Aqui é escola. E sabe por que eu faço tanta questão de perguntar para vocês, de ouvir a opinião? Porque nós simplesmente falamos sobre graça de Deus, nós falamos muitos termos, porque a gente escuta também falar muito. Mas e quando a nossa fé for posta à prova, o que vocês irão dizer? Quando a gente estiver fora do nicho, aqui fora da congregação, o que a gente vai dizer? A gente tem que defender aquilo que a gente acredita. E é bom também a gente expor aquilo que a gente pensa,
Porque, afinal de contas, a gente pode construir alguma coisa junto, a gente pode chegar a um entendimento junto com a palavra de Deus. Não existe pergunta e nem resposta boba. Bobeira é levar a dúvida para casa. Hein? Fica a dica. Vamos lá, a graça surgiu no Novo Testamento? Queria ouvir alguma coisa de vocês. Sim, não, não sei. Só Deus sabe. Ouvi burburinhos. Sim, não, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais certo é quem sabe. E aí, gente? Só um minutinho, irmã Juliana. A graça, ela é um favor imerecido, como foi bem colocado. E Deus mostrou seu grande amor por nós através da graça. Porque a graça já existia em Deus. Porque se Ele enviou seu Filho, foi através da graça. Porque se nós não devemos menosprezar o Antigo Testamento. Devemos amá-lo, respeitar e obedecer, porque é um dos mandamentos do Senhor, amar a Deus todo o teu entendimento e amar seu próximo como a ti mesmo. E o Senhor continua falando isso no Novo Testamento. E daí, nós podemos aqui observar, porque Deus, a graça é o quê? Um favor imerecido. O que o Senhor fez? Enviou seu Filho amado, como você colocou, como Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje, às vezes, a graça ela é usada de uma forma assim, muito, às vezes, banal. Tem pessoas, outras pessoas que acham que, porque a graça, o Senhor, nós vivemos no meio da graça, nós temos que andar por graça, porque é um favor merecido. Nós não merecemos, nós teríamos que ser condenados por Deus. Mas como o Senhor enviou Jesus Cristo, que foi um amor incondicional, que é um amor que até eu estava aqui lendo aqui meu testemunho que eu dei, é um amor assim que não tem como a gente expressar esse amor, não tem como a gente falar desse amor. É um amor muito grande, porque a gente para analisar naquela cruz ali, como Jesus ali, por seu grande amor, salvou um ladrão. Foi isso, aquilo ali foi graça. Favor merecido. Ele estava ali para ser condenado com Jesus e o outro. Só que um por amor, um por entendimento, ele só falou uma palavra: lembra-se de mim no paraíso. E Jesus ali conhecia o coração dele e ali ele foi salvo. E o outro foi condenado porque ele não recebeu a graça do Senhor. Ali ele continuou falando. Então, eu até botei aqui, a graça do dom divino, a ajuda espiritual vem do latim gratia, ou seja, é a graça do Senhor que traz a salvação para nossas vidas. A gente crê em Jesus Cristo, crê no poder de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, que vem essa graça sobre a nossa vida, vem esse entendimento de obediência, de amor, de buscar o Senhor com todo o nosso coração, o nosso entendimento, obedecer os seus mandamentos, para que venhamos ter. E também uma coisa que eu estava aqui lendo em Romanos, que fala sobre quando nós temos a graça, muitas vezes, quando nós entendemos assim, eu tenho a graça do Senhor, então eu vou fazer a obra que o Senhor me ensinou a fazer. Eu já vou ser uma pessoa só porque eu tenho a graça no meu coração. Eu sou uma pessoa que eu tive um real encontro com Jesus e vou ser transformado. Então é a graça do Senhor na nossa vida, um favor imerecido. Eu não mereço. Mas também, como você bem disse aí, nós não temos que achar que se eu fizer algo para Deus, eu vou receber. Vou jejuar ou não. A graça já foi enviada naquela cruz do Calvário. Foi Jesus, seu único filho. Por mais que nós façamos bem, por mais que nós devemos achar que vamos entregar um filho a algo, vamos receber isso. Só Deus teve esse poder. Só Ele enviou seu filho. Porque se nós, nosso entendimento, meu entendimento, irmão? Meu entendimento, tá? Minha opinião. Às vezes eu fico pensando isso. Se nós vivêssemos no tempo do Antigo Testamento, todos nós iríamos ser condenados. Porque hoje a Bíblia fala que ninguém consegue viver o Antigo Testamento. Ninguém consegue. A Bíblia até fala, maldito é aquele que foi pregado no madeiro. Então, ou seja, por mais que a pessoa possa pensar, achar que vai viver, não consegue. Se nós não vivermos através de Jesus Cristo, olhar para Ele, apontar para Ele, buscar nele, que é só nele, tudo é por Ele, para Ele, nós podemos viver essa graça hoje, que é um favor merecido. Eu botei até aqui.
A graça é o suficiente que pode agir no meio das fraquezas, ou seja, essa graça que o Senhor nos enviou, é ela que nos dá força, é ela que nos ensina a comunhão maior com Jesus Cristo. É através dela, é um favor merecido, é um ato incondicional de amor. Deus mostrou seu grande amor por nós através da graça. Então foi Deus, tudo veio dele, tudo é para ele. E é isso que nós temos que seguir, né? Amar a nossa... Quando nós amamos, como a gente se for destrinchar, né? A palavra Deus, Jesus, Espírito Santo de Deus, são 3 em 1. Então nós temos o quê? Que andar, e Jesus deu esse exemplo, deixou o Espírito Santo para que nós possamos hoje conseguir caminhar. Porque se não fosse Deus, Jesus, nós estaremos aqui, ou nem conseguiríamos caminhar, porque é o que eu costumo dizer às vezes, nós como ser humano, olhamos para um pastor que estuprou uma criança, o que a gente faz? A gente acha que tem que condenar. Mas e a graça do Senhor? E se fosse o Antigo Testamento, o que aconteceria com ele? Entendeu? Ele vai ser punido pela lei da terra, mas se fosse o Antigo Testamento, ele iria morrer, como aquela mulher iria ser apedrejada, e Jesus não deixou ela ser apedrejada. O Senhor falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor não falou pecado de prostituição, falou quem não tem pecado. E ali saiu dos mais antigos, as pessoas mais idosas, para os novos. Então, é isso que a gente vive hoje, através da graça. Porque quando a gente peca, a gente temos o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Ele bota uma tristeza. Então, isso que é a graça que o Senhor nos deu. Porque se nós fôssemos também aquele povo rude, que a gente olha, que nós hoje ainda somos um pouco deles, né? Era estranho, né? Tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. Agora, muito bom. Estranho. Muito bom. Graças a Deus. Ah, sim. Pode ir. Muito bem falado pela irmã. Só para resumir o que eu penso que a prova que a graça de Deus sempre existiu foi o fato de sabermos que ninguém poderia cumprir a lei, porque seria impossível cumprir toda a lei. E Jesus Cristo foi a manifestação da graça de Deus, porque ele, sendo homem e sendo Deus, cumpriu tudo. Então, resumindo, eu acredito que a graça sempre existiu, e esse é meio que o resumo de tudo que a irmã já explicou. Ah, muito bom. Muito bom. Vocês lembram da história de irmã Adriana? Desculpa, não vi. A paz, irmãos. Eu consigo enxergar a graça de Deus no Velho Testamento, a passagem do povo do Egito, né? Eu vejo muita graça de Deus ali naqueles irmãos, né, do passado, que viveu 40 anos, o Senhor provendo tudo, e eles murmurando, e se queixando, o Senhor cuidando. E isso é a prova, assim, da graça, do amor de Deus por aqueles irmãos, né? Muito bom, muito bom. Eu tinha pensado em outro exemplo. Mas esse exemplo que a Adriana deu foi muito bom. Porque ali nós temos exatamente as figuras de hoje. Onde temos Arão representando um sacerdote, que seria uma espécie de pastor, Moisés representando Cristo, aquele que falava com Deus, Moisés falava com Deus, transmitia o recado de Deus para o pastor, né, para o sacerdote Arão, e Arão transmitia o seu povo, né, e o povo de Israel representando a igreja do Senhor, o povo escolhido de Deus, né. E você tem um povo que simplesmente cisma de desviar do caminho do Senhor. E por que aquele povo não foi dizimado? Porque existia alguém clamando, que esse alguém era Moisés, que era a representação de Cristo para aquele povo. Então, se Deus derramava a sua graça, era porque Moisés intercedia pelo povo, assim como Cristo hoje intercede por nós à destra do Pai. Então, por isso que esse mundo não acabou ainda. Amém? Um outro exemplo de graça também no Antigo Testamento, a gente pode ver na passagem de Davi com Batseba. Inclusive foi até pregado pelo pastor Alan esses dias. Nessa passagem, nós vemos também uma manifestação da graça de Deus na seguinte questão. Davi, ele mereceria morrer naquele momento. Ele poderia perder o seu trono e morrer tranquilamente porque seria justo. Ele seria justo. No entanto,
Deus agiu com graça na vida dele. E por quê? Porque ele se arrependeu. Deus agiu com graça na vida de Davi porque ele se arrependeu. Porém, Davi colheu as suas consequências também. Mesmo ele tendo se arrependido, Davi ele colheu suas consequências. Tudo aquilo que ele falou para Natã que deveria acontecer quando o profeta Natã apareceu para ele falando do fato que Davi fez sem citá-lo. E Davi falou que aconteça isso. Davi citou o que deveria acontecer com ele. E o profeta Natã fala: pois bem, foi você que fez isso. E, como aprendemos na pregação de domingo passado, isso realmente aconteceu. Tudo que Davi listou que deveria acontecer na vida da pessoa culpada, realmente aconteceu sobre a vida de Davi. Mas Deus ainda agiu com graça, deixando com que ele continuasse no seu trono, porque Davi se arrependeu. E penso eu, embora a Bíblia não fale de maneira explícita, mas essa característica de Davi, eu vejo que é diferente dos demais, porque ele se arrependia dos seus pecados. Então isso fez com que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Mais uma vez eu torno a dizer, a Bíblia não é explícita ao dizer isso, mas nós enxergamos essa característica de Davi, de se arrepender dos seus pecados. E quando nós vemos pessoas se arrependendo dos seus pecados, nós sabemos que há perdão para eles, né? Como diz em 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos sará de toda injustiça. Então, Davi, mesmo tendo aquele temperamento todo, mas ele se arrependia dos seus pecados e a sua principal preocupação era que Deus não tirasse dele o seu espírito. Davi não se preocupou com o seu trono, mas se preocupou em dizer: Deus, não retire de mim o teu espírito. Pode ser isso que tenha feito Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Não sei. Eu penso, mas não coloco como verdade absoluta, porque a Bíblia não é explícita ao dizer isso. Amém? Mas voltando para cá, sobre a questão da graça, se é algo somente do Novo Testamento ou se já existia no Antigo, a gente vai ver isso aí em 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Para a gente ganhar um tempinho, eu vou ler, tá? Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste por vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestos nestes últimos tempos por amor de vós. Antes da criação do mundo já existia o plano da graça. A gente não pode esquecer que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente e presciente. Onisciente e presciente. Onisciente, ele tem toda a sua sabedoria. Presciente, ele sabe das coisas antes mesmo de acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas Deus já sabe. O futuro para Deus é passado. É meio estranho a gente pensar alguma coisa assim, né? Mas, por didática, para falar sobre presciência, eu costumo dizer que a nossa vida para Deus é como um filme repetido. Todo mundo tem aqui algum filme que já viu muitas vezes, e às vezes a gente até decora as falas dos filmes. Pois é, em relação àquele filme nós somos prescientes, porque nós sabemos o que vai acontecer nas próximas cenas antes mesmo de acontecerem. Então nossa vida para Deus é como se fosse um filme repetido. Deus já sabe o que vai acontecer antes de que aconteça. Deus já sabe que nós iremos pensar antes mesmo de nós pensarmos. Bem? E vamos abrir aqui Apocalipse 13, versículo 8.
para a gente ganhar um tempinho. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, o que significa dizer isso? O plano de redenção já existia antes mesmo da gente ser criado. Antes mesmo de haver humanidade, Deus já sabia que o homem iria pecar e iria acontecer tudo o que está acontecendo aí. Antes da criação do mundo já existia um plano de redenção. Que coisa! Já existia esse plano. Então, a gente pode dizer que Deus já sabe quem será salvo e quem não será. Mas Deus determinou alguém para ser perdido? Não, de forma nenhuma. Como Deus sabe quem estará e quem não estará? Por sua presciência. Pela presciência do Senhor, Ele sabe quem irá permanecer, Ele sabe os que irão permanecer e os que não irão permanecer. Afinal de contas, Deus mostrou a João, mostrou a João, né, aquela fila daqueles que lavaram suas vestes com o sangue do Cordeiro, daqueles que se mantiveram incontaminados. E Deus mostrou aqui também quem irá adorar a besta, que são as pessoas cujo nome não estão escritos no livro da vida. Mas aqui está mostrando que não é o livro da vida que foi escrito antes da fundação do mundo, mas está falando do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, isso aqui está falando do plano de redenção e sobre aqueles que não se converteram a Cristo. Então, como diz uma música, né? Antes de haver o haja luz, já havia haja cruz. Antes do mundo ser criado, já existia esse plano de redenção. Então, o que acontece? A gente não pode simplesmente viver pensando, e isso, embora já foi muito bem esclarecido aqui pelos nossos irmãos, mas a gente não pode pensar que a graça só existiu no Novo Testamento. Antes nós vivemos pela lei, agora estamos pela graça. Então, agora a gestão a outra e a graça passou a existir no Novo Testamento. Não passou a existir no Novo Testamento. Já existia graça. Não existe um evangelho da lei e um evangelho da graça, né? Como a gente já falou já há algum tempo sobre o evangelho, mas tudo é um evangelho só. Deus estabeleceu as suas leis e a gente, não cumprindo as leis, conseguiríamos a salvação pela graça de Deus, não pelos nossos próprios esforços. Amém? E a gente vê uma figura disso também, até inclusive a própria figura da justificação, em Gênesis 3:21. Perdão, Gênesis 3:15. A gente vê aqui Deus começando a revelar o seu plano de redenção para a humanidade. Em Gênesis 3:15 nós estamos falando sobre a queda. Vai chegar um tempinho. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus falando para a serpente, dizendo que através de uma mulher nasceria alguém que iria redimir o mundo. Alguém que traria para o mundo o plano de redenção. O favor imerecido de Deus estava começando a ser revelado ali. Certo? Porque Deus falou para o homem, quem comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E o diabo, materializado na serpente, ludibriou o ser humano, dizendo que não era bem assim. Não, mas não é bem assim, mas veja bem, não foi necessariamente isso. E aí, nós vivemos hoje a consequência desse pecado. Mas o plano de redenção começou a ser esclarecido aí.
através de uma mulher surgiria aquele que iria pisar a cabeça da serpente, que iria esmagar a cabeça da serpente. Primeiro apontamento de Cristo aqui. O segundo apontamento para Cristo, vamos ler aqui, continuando no capítulo 3, versículo 21. Fez do Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Que animal foi esse no qual Deus tirou a pele? Não sei. Não se sabe. A Bíblia não falou. Então, para que a gente queira saber que animal foi esse? Mas o fato é que foi tirada a pele de algum animal para ser feita uma roupa para que se cobrisse a nudez do pecado. Foi isso que aconteceu naquele momento. E ali nós vemos o quê? Nós vemos aqui a justificação por meio de um sangue inocente. Né? Vamos ver aqui. Nesse relato a gente vê exatamente a figura de um inocente pagando pelos culpados. Ou seja, um bichinho que foi morto, perdendo sua pele, pagando pelo erro do ser humano. O inocente pagando pelo culpado. O justo pagando pelo pecador. Nós vemos aqui a justificação por meio de um sangue inocente, a salvação e redenção da humanidade pela graça por meio da fé, é algo que, sem sombra de dúvidas, é o ponto central da obra de Cristo pela humanidade, certo? E vindo aqui para a revista, na página 34, vamos ver aqui o seguinte, no último parágrafo aqui do tópico 1. Se a salvação não fosse um favor divino, não haveria motivo algum de alegria, pois teríamos que comprar nossa própria salvação, o que sabemos ser impossível. Por isso Paulo enfatizou que somos salvos ou justificados gratuitamente, um termo que no grego significa sem merecimento algum. Certo? Romanos 3, 23 e 24 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nesse tópico nós vimos aqui que a graça de Deus é o ponto central do Evangelho. É a principal obra de Cristo. Afinal de contas, a graça de Deus se materializou em Jesus Cristo. E não existe uma gestão. Antes era tempo de lei, antes era tempo de graça. Não. A graça sempre existiu. Em todo momento, como nós vimos em Gênesis, existe manifestação da graça de Deus. E como a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro e lá em Apocalipse que nós lemos, né, que havia o cordeiro a ser morto antes da fundação do mundo. Amém? Compreendido? Então a graça de Deus é a obra somente no Novo Testamento? Não. Vamos para o ponto 2, que a gente possa encerrar. João 3,16. Versículo bastante clichê. E, sinceramente, se há um versículo na Bíblia para a gente decorar, ter isso tatuado em nosso coração, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na opinião de muitos, esse é um versículo que melhor traduz o Evangelho, porque mostra o resumo de todo o plano de salvação de Deus para a humanidade. Enviando o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, a fim de que quem tiver uma fé salvadora não receba o merecido castigo por seus pecados, ou seja, não pereça, mas receba a imerecida recompensa, ou seja, mas tenha a vida eterna. É simples. A graça de Deus resume-se nisso. Um justo morrendo por pecadores. Um justo morrendo por
vários pecadores. Assim como foi um animal que morreu, que teve sua pele tirada para que fosse coberta a nudez de Adão e Eva, a nudez do pecado, um justo pagou por todos nós. Certo? O que aconteceu foi o seguinte, como nós sabemos antigamente, o perdão do pecado, a propiciação, a justificação era feita por meio de um sacrifício de cordeiros, quando Deus estabeleceu isso em Moisés. Embora antes disso já existia a questão sacrificial, já havíamos papéis sacerdotais, mas em Moisés, né, a partir do povo no Egito, isso foi realmente estabelecido. Nós vemos papéis sacerdotais na Bíblia quando Abraão oferecia sacrifícios a Deus. Nós vemos esse papel. Jó, segundo muitos historiadores bíblicos, Jó, ele viveu antes mesmo de Moisés. Então, se a Bíblia fosse escrita, se fosse ajeitada numa ordem cronológica, o livro de Jó seria o segundo livro da Bíblia. Ou talvez estaria no meio de Gênesis, não sei. Mas Jó viveu esse período inicial. E Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Então, ele exercia um papel sacerdotal sobre a sua casa. E isso aí, antes de Deus estabelecer o sacerdócio em Arão. Antes de Deus estabelecer esse sistema, digamos assim, antes de estabelecer essas leis. Então, voltando aqui, o pecado era perdoado através do sacrifício do Cordeiro, mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo pagou por toda a humanidade. E como isso já vem sido dito muito, muito antes de Jesus Cristo vir à Terra em carne e osso, então esse sacrifício foi algo feito atemporalmente. Eu nem sei se existe essa palavra, atemporalmente. De forma atemporal. Foi feito de forma atemporal. Ou seja, valeu tanto do passado, quanto para o presente, quanto para o futuro, que nós estamos incluídos. Certo? E, embora, aqui para a gente caminhando para o final, embora haja alguns conceitos teológicos, e esses conceitos teológicos sejam extrabíblicos, né? Quando a gente vai falar de graça de Deus, a gente não vê alguma coisa acompanhando a palavra graça. A gente não vê falar de graça irresistível, graça salvadora, a gente não vê algum termo acompanhando a palavra graça. A gente só vê falando de graça de Deus. E ponto. Então, embora haja alguns conceitos teológicos sobre a graça, para a nossa caminhada cristã é necessário entender os seguintes fatos sobre a graça de Deus. Primeiro ponto, andávamos perdidos em nossos pecados. Ninguém discorda disso. Segundo ponto, Cristo pagou por nossos pecados com seu sacrifício vicário na cruz, ou seja, nos substituindo daquela cruz. Quando a gente fala em sacrifício vicário, a gente está falando em substituição, né? O justo pagando pelo pecador. Isso é o sacrifício vicário, né? O justo, Cristo, sofrendo um castigo que era nosso. Ok? E terceiro ponto, embora o sacrifício de Cristo tenha sido por todos e esteja disponível a todos, alcançaremos esta graça somente por meio da fé em Cristo Jesus. E torno a dizer, está disponível a todos. Disponível. Mas são todos que alcançam? Não. Deus predestinou alguém para não alcançar essa graça? Não. Nós não cremos assim. A palavra de Deus não nos mostra isso. Mas ela nos mostra também que não são todos que serão salvos. Não que Deus tenha feito alguém para ser perdido ou feito alguém para ser salvo. Não. Mas
há pessoas que simplesmente não irão se converter ao Evangelho. Jesus, ele pregou para todos, mas não foram todos que se converteram. Certo? Então a palavra de Deus, ela está disponível a todos. Qualquer um que confessar os seus pecados e passar a ter a fé em Cristo Jesus e permanecer no caminho será salvo. Se arrepender dos seus pecados, confessar o Senhor como Salvador, se arrepender dos seus pecados e passar a ter a fé, esse será salvo. Essa é a condição. E aí nós vemos que a fé é algo que irá nos salvar. Nós somente alcançaremos essa graça por meio de uma fé salvadora em Cristo Jesus, que consiste em crer, confiar e comprometer-se. Amém? Então, deste modo, para a gente ir caminhando para o final, deste modo podemos compreender que não houve um custo para que fôssemos justificados pela graça por meio da fé. Ou seja, não foi algo custoso para nós. Não foi para nós. Nós fomos comprados por um preço de sangue, mas não pelo preço do nosso sangue. Não houve custo em moedas para que nós fôssemos salvos. Ou seja, a gente não vai comprar um lote no céu. A gente não vai pagar a nossa salvação por sermos dizimistas e ofertantes. A gente não vai pagar a nossa salvação também por sermos bons religiosos, digamos assim. Mas o preço da salvação foi pago por Cristo Jesus naquela cruz. O seu sangue derramado nos comprou. Amém? Então, se não há um esforço humano para pagar o preço da salvação, então qual seria a necessidade de se viver em santificação? Se Cristo pagou pelos nossos pecados, então a nossa salvação está totalmente garantida, independente do que fizermos? Se não é a religiosidade que nos salva, mas somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, então qual a necessidade de práticas religiosas? Essas outras perguntas serão respondidas na próxima semana. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Aleluia. Ó Deus amado, Pai querido, Salvador, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento aqui, ó Deus, por esse momento rico, no qual nós podemos aprender uns com os outros, ó Pai. Nós podemos ver irmãos falando aqui, contribuindo de alguma forma, ó Pai amado, isso é muito interessante. Deus, eu te peço perdão pela minha simplicidade, até mesmo pela minha falta de entendimento. Mas eu creio que é o Teu Espírito que conduz. Então, que o Teu Santo Espírito, ó Pai amado, venha fazer com que essa palavra seja impetrada nos corações, ó Pai amado, de uma forma na qual a gente nunca mais venha esquecer. A graça do Senhor é o cerne do Evangelho. Esse é o ponto, ó Pai amado. Nós não merecíamos esse favor, mas o Senhor fez esse favor por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor derramou da sua graça, o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar. Muito obrigado, ó Pai amado, porque se não houvesse Cristo, se não houvesse cruz, não haveria, Pai amado, salvação para nós. Muito obrigado porque o Senhor disponibilizou isso para nós, ó Deus, mesmo, ó Pai amado, sem a gente merecer. Nós somos gratos a Ti, ó Pai amado, porque o Senhor é soberano e o Senhor nos amou, ó Pai. Muito obrigado por esse amor derramado na cruz por nós. Deus, que todos nós possamos compreender isso, ó Pai amado, que quem ouvir essa mensagem, ó Deus, quem ouvir essa aula, essa conversa, esse bate-papo, que quem escutar isso, ó Pai amado, possa aprender, compreender e espalhar dessa graça do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, nos dê um domingo abençoado na Tua presença, Pai amado, e que possamos, ó Pai amado, continuar sempre
apegados no Senhor, na graça que o Senhor nos ofereceu. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor.